Copa do Mundo de 1990, disputada na Itália. A campeã foi a Alemanha Ocidental e a vice foi a Argentina. A escolha da sede foi a Itália, como sabemos, e ocorreu numa votação contra a União Soviética. A Itália teve 11 votos contra 5 da União Soviética. A União Soviética perdeu muita força nessa votação para escolher a sede da Copa de 90, porque em 1984 ela boicotou as Olimpíadas nos Estados Unidos. Aí os caras acharam que foi meio antidesportivo o negócio e meio que ficaram putos com a União Soviética. E ela estava num momento conturbado também. Então, foi até que certo não ter feito a Copa do Mundo de 90 lá. As eliminatórias da Copa de 90 tiveram muitos fatores bem interessantes pra gente se lembrar. Primeiro que a França ficou fora, semifinalista da Copa anterior, a França ficou fora da Copa de 90. Outro dado interessante é que 3 seleções estrearam na Copa do Mundo de 90, Costa Rica, Irlanda e Emirados Árabes. 3 seleções ficaram de fora da Copa do Mundo por questões geográficas, elas deixaram de existir. A primeira, a Alemanha Ocidental, que virou Alemanha, ela se unificou. A segunda, a União Soviética, que foi desmembrada. E a terceira, a Tchecoslováquia, que virou outros países, incluindo a República Tcheca. Outra seleção que ficou fora, agora por um motivo bem inusitado e antidesportivo, que é ruim de a gente lembrar, mas vale a pena, é a questão da seleção do Chile. Nas eliminatórias de 89, o goleiro Rojas jogava aqui no Maracanã contra o Brasil ganhava o jogo de 1-0 e foi lançado por uma torcedora infeliz no campo um sinalizador. O sinalizador caiu alguns metros do goleiro e ele aproveitou essa oportunidade, se jogou no chão, começou a se contorcer e não sei porquê ele tinha dentro da luva uma navalha, uma gilete de barbear e cortou o supercílio, se cortou todo e ficou lá ensanguentado no chão. O juiz viu aquela cena, acabou encerrando o jogo porque os jogadores chilenos, um acompanhou o Rojas até o hospital e os outros deixaram. Não tinha ambulância. Os demais se recusaram a voltar para o jogo e tempos depois o jornal O Globo divulgou uma foto mostrando que o sinalizador caiu a alguns metros do goleiro e não tinha o atingido. E foi tudo uma farsa que o Chile tentou levar vantagem de uma forma muito feia. Pois é, e a mulher que jogou esse rojão, ela virou capa da Playboy, ganhando o título da fogueteira do Maracanã. Brasil. A fogueteira, pô, mas não dá, o Brasil é foda, né, mano? Pois é, Brasil sendo Brasil culturalmente, né? O Chile fez bosta, mas aí a Playboy, opa! O Brasil consegue ser Brasil e consegue estragar ainda o estragável. Se fosse hoje em dia, essa mulher virava youtuber. 1990 nós vivíamos uma busca pela tecnologia, A tecnologia ia avançando. O Windows estava se popularizando aqui no Brasil e no mundo, Dentro do Word tinha o Word Art. Quem não lembra do Word Art? Mas por que eu estou falando do Word Art? Porque o mascote da seleção, não da seleção da Itália, mas o mascote da Copa do Mundo de 90, ele foi feito no Windows. Eu acho que foi o Windows deu uma dinheirinho, faz aí no Word Art pra gente. Vocês viram a foto aqui do lado, esse mascote se chamava Tchau e vinha com as cores da bandeira da Itália. Pra mim, um dos mascotes mais medíocres das Copas do Mundo. Uma criança faria isso. É um boneco bem estereotipado, Porra, assim. Mano. Ele é tipo um quadradinho todo. Feio. Com a cabeça de uma bola de futebol, E não simboliza porra nenhuma. Não entendi o simbolismo envolvendo esse mascote. Nossa. Em sua última Copa como nação dividida, a Alemanha conquistou mais uma vez a Copa do Mundo e sagrou-se tricampeã mundial. A Alemanha, que tinha uma potência em campo, com Lothar Matthaus, Klinsmann, todos comandados por Franz Beckenbauer, teve resultados não tão elásticos. Teve um 4-1 na primeira fase, seguido de um 5-1 contra os Emirados Árabes Unidos. É uma seleção meio cariliana, Meio cariliana. Passou ainda um aperto contra a Inglaterra nos pênaltis e na grande final, venceu por um magro 1-0 a equipe da Argentina. O Totò Schillaci, o nome dele era Salvatore Schillaci, ele ganhou o prêmio da FIFA de melhor do mundo, O que indignou muitas pessoas, porque pra eles, pra todo mundo da época, o Lothar Matthaus tinha que ser o melhor do mundo. E o Lothar Matthaus só ficou em segundo e o Maradona em terceiro. O Schillaci ganhou o prêmio da FIFA porque ele foi o artilheiro da Copa do Mundo, com 6 gols. Aí, já que ele foi o artilheiro, vamos deixar o cara também o melhor do mundo. É que nem o Cannavaro, que foi campeão mundial em 2006, ser o melhor do mundo. Não fez sentido nenhum. Um zagueiro, Porra. O Brasil, que encantou o mundo em 82, tinha uma boa base em 86 e não passou das oitavas em 90, novamente foi uma certa decepção. Decepção porque tinha conquistado a Copa América, jogando um bom futebol, E tinha um ataque promissor com Bebeto, Romário, Miller.
e acabou caindo para a Argentina no fatídico 1-0. Não, mas era uma seleção sem experiência ainda, eu acho. Sim, sem experiência. Tinha o Careca, mas... casca para 94, né? No fatídico jogo que a gente já falou da aguinha vencida do Maradona. E no famoso gol em que Maradona dá o passe para Canidia e virou até musiquinha que nos zoam até hoje. O Sebastião Lazzaroni era o técnico da seleção brasileira na Copa de 90. Ele não convocou o craque Neto que ele vive falando nos programas dele do Lazzaroni, não sei o que. Será que o Neto merecia mesmo ter ido para a Copa do Mundo? Fica a dúvida, deixa os comentários embaixo. E uma seleção que ficou marcada para a história foi a seleção de Camarões, uma seleção rápida, com uma imensa força física, aqueles negros maravilhosos iam tocando a bola. E a seleção camaronesa passou bem na primeira fase e conforme ia passando, ia ganhando cada vez mais a torcida da casa mesmo. Os torcedores sempre pegam uma seleção como aquele xodó, geralmente uma seleção mais fraca de camisa. Os camaroneses nas oitavas de final enfrentaram a boa seleção da Colômbia, em um erro grotesco do goleiro Higuita. Milá roubou a bola dele quando ele entrava, dava um drible, super autoconfiante como sempre o Higuita, excelente goleiro. E Camarões passou da Colômbia nas oitavas. Chegou às quartas de final contra a Inglaterra, infelizmente não deu. Camarões morreu pelo caminho e ficou para a história. E agora algumas curiosidades da Copa de 90. A começar pelos Emirados Árabes Unidos. Eles perderam os 3 jogos, né, na primeira fase, e os dois jogadores que marcaram os únicos gols dos Emirados Árabes, ganharam um certo presentinho da realeza. Ganharam 2 Rolls Royce. Quem diria, hein? E o jogador alemão Lothar Matthaus, cada um fala de um jeito, Lothar Matthaus, Lothar Matthäus, mas esse é o próprio. Ele participou nada mais nada menos que a 3ª final de Copa seguida. Olha só, a Alemanha chegou em 82, chegou em 86 e chegou em 90 e finalmente sagrou-se campeão. Depois disso, Lothar Matthaus ainda disputaria a Copa de 94 e 98, sendo o jogador que mais disputou Copas do Mundo na história. Beckenbauer se tornou o segundo ex-jogador que se tornou técnico a ganhar uma Copa do Mundo como técnico. O primeiro tinha sido o Zagallo. Na semifinal entre Itália e Argentina, o árbitro Michel Valtrot esqueceu simplesmente, olha, um descuido, né? Quem tá apitando o jogo, olhar o cronômetro. Ele esqueceu de olhar o cronômetro e o primeiro tempo ficou com nada mais nada menos que 53 minutos de jogo. Exato. A Copa de 90 foi a Copa com menor média de gols nas partidas. Os times jogaram retrancados, muitas vitórias de 1-0, quando não, 3-1, 2-1, e a média de gols ficou em 2.2 por jogo somente. Tem uma água aí? Tem não, tira. Tem que ir até lá. Mas é Argentina, sabe? Ah, entendi, besta. Que besta. E um dos casos mais revoltantes talvez para os brasileiros e mais engraçados, eu acho, dessa Copa de 90 foi o caso envolvendo o Brasil e a Argentina. O que aconteceu? Os jogadores da seleção brasileira teve uma parada lá e eles foram pegar água dos jogadores argentinos. Uma ideia genial, né? O Branco teve. Não, vamos tomar água dos argentinos. Ele tomou. Ele falou que depois que ele bebeu essa água, ele se sentiu tonto, começou a ficar, né, meio sonolento. Descobriu, fizeram exames, né, porque o cara ficou 2 dias com sono excessivo, porra. Descobriram que ele tomou sonífero, porra. Água batizada. Água batizada. E o Bilardo assumiu isso 3 anos depois. Não foi punido nem nada. E o Maradona também assumiu isso em 2005 em uma entrevista. Tanto que até hoje eu lembro o Maradona zoando o Branco. Toma água, Branquito, toma! Um dado interessante das Copas do Mundo é que jamais 2 capitães de uma equipe, de uma seleção, levantaram a Copa do Mundo. No máximo, uma vez um capitão levantou e nada mais. Os que mais chegaram próximo dessa proeza foi o Maradona com a Argentina em 1990, que foi vice, e o Dunga, que foi campeão em 94 e quase chegou lá em 98. E pela primeira vez em uma Copa do Mundo, a seleção brasileira usou em sua maioria de jogadores convocados, jogadores que atuavam no exterior. Foram todos atletas que jogavam fora do país. E depois da Copa de 90 se tornou praticamente uma regra, né? Nunca mais a maioria dos jogadores jogavam em solo brasileiro. E o Vaticano, atendendo aos milhares de turistas globais em época de Copa, né, nas mais variadas etnias e idiomas, passou a rezar a missa em 5 idiomas diferentes, olha só. A Argentina tornou-se até então, depois disso aconteceu algumas vezes já, a ser um finalista e não marcar gols na final de Copa do Mundo.
Os argentinos também detêm o recorde, esse ainda válido, de ter 2 jogadores expulsos em uma final de Copa do Mundo. E essa Copa de 90 também foi histórica porque foi a primeira que todos os campeões mundiais estiveram presentes. Uruguai, Brasil, Argentina, Itália, Alemanha e Inglaterra. A Copa de 90 inovou também na hora do sorteio dos grupos. Foi a primeira Copa em que o sorteio foi, digamos, dirigido para que as cabeças de chave, os times já campeões mundiais, camisas pesadas e tradicionais, não caíssem no mesmo grupo. Houve cada grupo com cabeça de chave, evitando assim os confrontos na primeira fase. Isso aí já foi meio que atendendo às televisões, né? Isso aí já foi. E o goleiro italiano Walter Zenga, ele bateu o recorde nessa Copa do Mundo de minutos sem levar gol. Ele ficou 517 minutos sem tomar gol e só foi vazado nas semifinais contra a Argentina, que ficou 1-1. E ele quebrou o recorde do goleiro alemão Sepp Maier, que tinha ficado muito mais tempo, ou até então, né, na Copa do Mundo de 74. Uma inovação também nas regras do futebol, mas não alterando muito a regra, mas sim quem faz o gol, enfim, quem fica com o triunfo do gol, é que a FIFA determinou que o gol é girado a partir de um chute e um desvio no sistema defensivo ou no adversário, que seria dado ao chutador. Antes disso, se chutasse a bola, desviasse em alguém e entrasse no gol, era dado gol contra sempre. Hoje quem desvia a trajetória da bola, engana o goleiro, é dado o gol para o atacante. Isso se deu depois do jogo contra Brasil e Costa Rica, onde Miller chutou e o zagueiro Monteiro desviou a bola para o fundo da rede. O gol foi dado para o brasileiro Miller. Esse foi o nosso especial Copa do Mundo de 90. Não se esqueça de se inscrever no canal e acompanhar as próximas publicações de história das Copas.